Olá, muito bom ter você aqui. O município de Aimorés, no Vale do Rio Doce, vai ter que estruturar ações de manejo populacional de cães e gatos. A decisão é da Justiça, atendendo a pedidos do Ministério Público de Minas Gerais. É este o nosso assunto de hoje. Quem participa do Ponta a Ponta de forma remota é o promotor de justiça em Aimorés, Rômulo Che Guevara Gandhi. Aqui no estúdio, eu recebo Patrícia Carvalho da Silva, superintendente de Educação Ambiental e Fauna Doméstica da SEMAD, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Agradeço a presença de vocês, é um prazer recebê-los, sejam bem-vindos. Doutor Rômulo, quais foram, então, as evidências que o MP apresentou para justificar a necessidade de intervenção judicial aí em Aimorés? Olá, Cris. Tudo bem? Tudo bem? Cumprimento também a Patrícia, que está aí na mesa. Nós ajuizamos essa ação em janeiro de 2024 e ela foi fruto de uma apuração que ela concentrou evidências ao longo do ano de 2023. Inicialmente, nós recebemos e percebemos que havia muitos animais na rua, animais de grande porte, e que alguns desses animais atacavam as pessoas, né? E essas reclamações acabavam chegando na Promotoria de Justiça. E culminando até em TCOs criminais em decorrência da ausência de cuidados pelos proprietários. Essa situação, paralelamente, no ano de 2023, ela veio com outras situações mediante a ouvidoria do Ministério Público. A ouvidoria recebeu algumas manifestações, vídeos e fotos que foram juntadas na ação civil pública, que denotavam essa ausência de cuidado, animais mortos, animais feridos nas ruas, vídeos dessas situações e reclamação de populares, ainda que anonimamente, sobre essa situação. Paralelo a isso, né, foi um arcabouço de provas. Paralelo a isso, anualmente nós temos que fazer, enquanto curadores de idosos, a fiscalização das instituições de acolhimento relativos a idosos maiores de 60 anos. E a instituição aqui foi visitada no ano de 2022 e eu tinha detectado nessa fiscalização a existência de uma superpopulação, uma colônia realmente de gatos dentro do abrigo relacionado ao abrigo de idosos. Isso no ano de 2022 ainda, em dezembro de 2022. Na época eu oficiei ao município solicitando providências, mas ainda não tinha visto aquilo como um problema macro. Ao longo do ano de 2023, verificamos, juntamente com essas situações que eu relacionei inicialmente, diante de nova fiscalização também em novembro de 2023, na instituição de acolhimento, que o problema relacionado aos gatos permanecia. Então, tinha-se uma superpopulação de gatos dentro da instituição de acolhimento de idosos e também uma superpopulação, especialmente de cães, nas ruas abandonadas. Diante desse arcabouço probatório, fomos juntando, solicitando informações ao município sobre políticas relacionadas a essa superpopulação, a esses animais abandonados nas ruas, quais as medidas que estavam sendo adotadas ou que iriam ser adotadas. Verificando que não havia evolução nesse trato com o gestor, que não havia efetivamente ali uma vontade de solucionar o problema, seja dentro da instituição de acolhimento de idosos, seja fora, resolvemos então ajuizar a ação civil pública no início de 2024 diante desse arcabouço probatório. E solicitamos aí o apoio da Coordenadoria de Defesa dos Animais, através da doutora Luciana, que fossem realizados laudos periciais tanto no município como um todo nas ruas do município de Aimorés, para verificar essa situação de abandono de cães e gatos, como também na própria instituição de acolhimento de idosos. Então, foram feitos laudos periciais, visitados, médicos veterinários vieram até Aimorés e detectaram efetivamente, através de perícia, essa superpopulação, haja vista que a recomendação da OMS é até determinada quantidade e esse número estava bem acima aqui em Aimorés. Verificou-se também a existência, na verdade, a inexistência de efetividade de política de controle populacional, na medida em que o poder público municipal não tinha políticas públicas ou não executava as políticas públicas necessárias, apesar de haver
alguma legislação, como o Código de Posturas Municipal e algumas leis esparsas no município, não havia essa execução efetiva de políticas relacionadas a esse controle populacional e ao cuidado e bem-estar dos animais. Então, diante de todas essas evidências, é que decidimos, então, ajuizar essa ação civil pública no início do ano 2024, que foi julgada agora no final do ano de 2024 também. Patrícia, quais são as consequências de um município que não cuida dos seus cães e gatos? A superpopulação, né? O crescimento do abandono, né? E principalmente o crescimento de doenças, né? Que passam de um animal para o outro, doenças zoonóticas, que são as doenças que transmitem do animal para o humano, e o desequilíbrio no meio ambiente urbano, né? Causando risco de mordeduras, atropelamentos, acidentes, enfim. E quais as ações que os municípios podem tomar para controlar essa superpopulação? Eles precisam se planejar, se organizar para criar um plano de manejo ético populacional para realizar, sobretudo, a castração, mas também o controle de doenças, a fiscalização de maus tratos, uma legislação eficaz e eficiente, né, para poder regulamentar toda a questão dentro do município. E qual que é o papel da SEMAD? O Estado, né, em 2019, as competências referentes à proteção e ao bem-estar dos animais, na reestruturação administrativa que ocorreu, essa competência veio para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, né? E aí a nossa competência com base na Lei Estadual 21.970, dar apoio aos municípios do Estado de Minas Gerais na implementação dessas políticas públicas voltadas para os animais domésticos. Doutor Rômulo, de uma forma bem breve, qual que é o prazo que o município tem para executar esse manejo? Cris, foram determinados 2 prazos. Um prazo relacionado ao plano como um todo, que é o plano diretivo do município relacionado aos animais abandonados, que é de 180 dias, e, no que diz respeito ao controle populacional dentro da instituição de acolhimento de idosos, foi determinado o prazo de 90 dias contados da intimação para apresentar esse plano e executar esse plano diretivo de remoção, de castração, de aprovação perante o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Obviamente, isso após a intimação do próprio município, que pode, inclusive, ainda recorrer dessa decisão. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo, é bem rapidinho, voltamos já. Quando o mineiro recebe todo mundo de casa aberta, ele dá o exemplo de como a sociedade pode ser. Um lugar onde as pessoas convivem bem e respeitam o jeito de ser do outro, com tudo o que a gente tem direito: moradia, transporte, alimentação, segurança, saúde. Por isso, quando a questão é a defesa dos direitos de todos, o Ministério Público de Minas Gerais está assim, sempre de casa aberta, para todos os mineiros. Em Belo Horizonte e em cada uma das promotorias espalhadas por todo o estado, pela internet ou pelo telefone. Mas a cidadania é algo que vai além dos tribunais, e é por isso que o Ministério Público atua em diversas outras frentes. Ele apoia muitos projetos culturais e de defesa do patrimônio artístico. Faz várias ações sociais e educativas que levam mais conhecimento para a população. E realiza parceria com outras instituições. Isso tudo vem para complementar o trabalho que originou a atuação do Ministério Público, a defesa da sociedade com o combate à criminalidade. E para uma eficiência cada vez maior, tem equipes especializadas na área criminal e comprometidas com o trabalho investigativo. Atua na busca de soluções de autocomposição, desafogando o sistema judiciário. Em crimes ambientais, como os de Brumadinho e Mariana, ajudando inclusive no monitoramento e na prevenção de novas tragédias. Executa um trabalho essencial para a segurança da população, com promotorias e equipes empenhadas no combate à criminalidade e no acompanhamento das condições do sistema penitenciário. Até nas questões de direito à saúde, o MP-MG está presente. E também na defesa do consumidor e dos direitos dos animais.
Os crimes cibernéticos crescem a cada ano e o Ministério Público aqui em Minas tem um grupo dedicado a combatê-los. Em casos que comovem a sociedade, também atua através do Tribunal do Júri, além de diversas ações para tornar o MP-MG mais acessível à população. Ministério Público de Minas Gerais, sempre de casa aberta para todos os mineiros. Pode chegar, venha, entre, a casa é sua. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje nosso assunto é o manejo populacional de cães e gatos em Aimorés. Doutor Rômulo, existe um protocolo para a remoção desses animais? Sim, as diretrizes relacionadas à remoção de animais, castração, medidas de controle populacional, elas são definidas tanto na lei federal, que trata sobre o tema, como na lei estadual, que até a Patrícia citou agora há pouco. Então, há necessidade de uma investigação prévia sobre a população, e aí sim, a definição desse plano, as metas e os objetivos, são exatamente isso que são definidos nesse plano que será elaborado pelo próprio município. O protocolo, inclusive, tem que ser aprovado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. E esse monitoramento, né, constante, na verdade, não se encerra nesse momento, mas sim é constante e perene, porque o controle populacional ele é constante. Doutor Rômulo, o que estabelece a lei contra maus tratos aos animais? Cris, do ponto de vista criminal, são estabelecidos que a prática de maus tratos, abusos contra animais silvestres em geral, é crime de detenção. Entretanto, no que se refere a cães e gatos, a pena ela é um pouco mais gravosa, inclusive a pena de reclusão, com pena mínima de 2 anos. Então, se tratou de uma evolução da legislação recentemente, inclusive foi em 2020 que houve essa alteração legislativa. Do ponto de vista dos maus tratos relacionados ao aspecto civil e ao aspecto administrativo, a autoridade administrativa ambiental pode aplicar punições administrativas como uma multa e a proibição de guarda, e do ponto de vista civil, é cabível ao Ministério Público, como defensor da ordem jurídica, ajuizar ações civis públicas solicitando medidas em desfavor daquele que pratica os maus tratos, mas também solicitando indenização em desfavor ou em favor do meio ambiente como um todo. E qual que é a sua avaliação em relação às políticas públicas no setor? Existe uma legislação, a legislação tanto estadual quanto federal, quanto municipal, elas são boas. Entretanto, o que a gente percebe é que há um afastamento entre a legislação que está previsto e o que efetivamente é aplicado. E aí que entra o Ministério Público, de exigir que haja o cumprimento e a execução do que está estabelecido nessa legislação. Essa dificuldade de interligação entre o que está previsto abstratamente na legislação e a execução é o que nós avaliamos como inexistente ou deficiente aqui no município de Aimorés. E nessa linha de raciocínio, a avaliação que nós temos é que é necessário, portanto, essa intervenção do Poder Judiciário para fazer com que o Poder Executivo possa implementar essas políticas públicas que já são previstas em abstrato. É necessário efetivamente aplicar. Doutor Rômulo, quais são as sanções que o município aí de Aimorés pode ter caso ele não cumpra as exigências? Foram estabelecidas multas, né, que a gente chama de astrentes. São multas que foram determinadas tanto em relação ao plano diretivo municipal para os animais abandonados na rua, né, para caso de descumprimento por dia de atraso, foi estabelecido o valor de R$ 500, limitado a R$ 50 mil por dia de atraso. No que diz respeito à execução, que é o prazo de 90 dias relacionado à colônia que existe dentro do asilo, foi estabelecido esse prazo de 90 dias, mas com multa de R$ 1.000 diário, limitado também a 50 mil. Patrícia, qual que é o diagnóstico do manejo de cães e gatos no nosso estado? Hoje, né, em todo o Brasil, a gente, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a gente tem mais de 30 milhões de animais abandonados, né? A nossa avaliação, assim, é que os municípios, eles estão devagar, mas eles estão evoluindo, né? Eles estão
buscando a realização da implementação das políticas, das ações. Então, assim, nós temos um diagnóstico otimista, né, de que devagar, mas estamos avançando. Mas quais são as maiores dificuldades dos municípios para esse trabalho? Hoje, né, quando os municípios que nos buscam, eles relatam que muitas das dificuldades deles é conhecer a sua população, eles relatam que as dificuldades como falta de recursos, mas assim, nós enquanto Estado, nós vemos que muito dessa dificuldade também é conhecimento técnico, os municípios terem profissionais ali que conhecem da área para poder buscar as ações que precisam, inclusive nos buscar o apoio do Estado para a realização dessas ações, buscar o Ministério Público para apoio nessas ações.